Nós alugamos aquele espaço na Avenida Rochinol 51 e lá nós concretizamos a Escola de Arte. A Escola de Arte Brasil teve cerca de 400 a 500 alunos nesse período de 4 anos. Até que um dia o crédito disso é do Zé Rezende. Um dia ele falou, olha, vamos lá no bar pedir um chopp, eu preciso conversar uma coisa com vocês aí, quero fazer uma proposta. Eu falei, tá bom, vamos lá. Falei, vamos fazer uma escola. Eu falei, escola? Como? Como fazer escola? Vamos, essa coisa que a gente está fazendo aqui, a gente podia expandir, aumentar e tal. E no fundo a ideia também era da gente meio acabar de aprender. Eu protesto um pouco que tem havido ensino na escola. Acho que na escola não ensinava nada, não se tratava desse assunto. É uma questão de método. O método que o Wesley tinha não era um método de ensinar coisas. Era algo que ele envolvia a nós no aprendizado. Isso é que foi levado para a Escola Brasil e desenvolvido, devo te falar, de uma maneira muito sofisticada. Eu acho que o que havia era bem definido pelo nome integral da escola, que chama Centro de Experimentação Artística, e Centro de Experimentação Artística Brasil 2 Pontos. Era algo a ver com o Brasil, né? Com a situação do Brasil e com a coisa que a gente queria fazer. E a ideia do Brasil 2 Pontos em branco, né? Era ver o que ia dar. É isso que se pensava, quer dizer, a escola surge, para mim, numa alternativa profissional, ou seja, o que a gente tentava era exatamente buscar uma condição de atividade profissional que viesse no seu desenvolvimento garantir a nossa própria produção. Ou seja, ela não tinha outra função a não ser a gente levar aquilo que seria a especulação que estava pensando para a produção do próprio trabalho a ser convivida com mais gente. Então, a ideia da escola, ela começa com essa ideia de que arte é muitas coisas, né? Então, divergência, diversidade, variedade, diferença, esse é um assunto da escola, sem dúvida, mas diferença mesmo. Tinha passeio de carro pela cidade, música, que coisa, tinha história que ia contando com recorte de papel no chão, tinha muita narrativa com barbante, enfim, muita coisa. Às vezes você se pegava perigosamente dizendo para as pessoas assim, você está feliz? Você está contente? Você está fazendo o que você quer? Assim, né? A pessoa diz, estou, né? Então, acho que achei o meu caminho. Ótimo, que bom, então vai em frente. Por isso que não é uma escola, entendeu? Por isso que não tem objetivo didático. Quer dizer, tinha uma experiência que você imaginava que dali poderia sair uma instigação para pensar uma questão de arte. Era esse o objetivo. Agora, que isso fosse previamente indicado na sua intenção, não havia uma relação didática nesse sentido exatamente. Então, na Escola Brasil, nós colocávamos como ênfase inicial aquilo que você quer, aquilo que você procura. E como é possível, dentro do domínio, dentro do universo das artes visuais, tratar de um diálogo entre as duas coisas. Aquilo que é a sua vontade de discurso e aquilo que é o repertório comum que a gente pode desenvolver para satisfazer o discurso. Puxa, a gente tinha um calendário intenso, dávamos aula de manhã, de tarde e de noite, com turmas variadas, enfim, a gente tinha toda essa atividade porque se imaginava se manter a escola com essa grana. Então era uma coisa que exigia, e não sendo isso possível, quase todos nós dávamos aula em outros lugares, em cursinho e tudo mais, para que aí era o rendimento real. E a reclamação especificamente contra a escola de arte é que ela era muito acadêmica, no sentido de que ela era piramidal. E a gente achava que toda a conquista aí do século XX era de transformar essa pirâmide num bombril, assim, numa atmosfera criativa, multidisciplinar. Então, o que caracterizava, dentro da nossa perspectiva, o ensino de arte aqui, era o fato de ele ser muito acadêmico, muito voltado às técnicas, muito formalizado em modelos expressivos, tipo aula de desenho, aula de pintura, aula de... Então, a Escola Brasil, a primeira ideia que nós tivemos foi de pensar um centro de experimentação artística, como chamou a Escola Brasil, em que as prioridades eram outras, as relações interpessoais eram outras, as ofertas de equipamentos completamente diversas. A despeito de que nós tivéssemos uma passagem, então na mesma escola tinha gravura, de repente, dada pelo Babinski, mas tinha fotografia dada pelo Jorge Love, na mesma Escola Brasil.
Então havia ainda esse terreno de transformação e de mudança. Que seria uma espécie de nuvem de conhecimento que você podia ter acesso por qualquer lado. Que você poderia ser um artista vindo da psicologia, por exemplo. Uma turma era basicamente a ideia, isso fazia parte da ideia da escola, que ela fosse muito heterogênea. Então você tinha num grupo de 10 ou 12 pessoas, você tinha uma menina de 17 anos, um arquiteto de 60, uma dona de casa de 40 e... O que era permanente mesmo éramos nós quatro e as relações de diversidade que nós operávamos, seja lá em qual meio fosse. Eu trabalhava com meio pintura, digamos assim, mas não era pintura exclusivamente. Nós discutíamos uma série de outras coisas. Tanto que nós estamos indo exatamente contra a corrente de você ter disciplinas nomeadas com modos de produção, tipo pintura, desenho, gravura, escultura, a despeito de que todos esses serviços fossem oferecidos. Foi uma ênfase que sempre se buscou lá diferenciar, de que nunca houve uma escola, uma atividade de aula de pintura, de desenho, de escultura. Então tinha aula do Fajado, aula do Frederico, aula do Baravelli e aula minha, que eram as matérias. Quer dizer, era uma coisa meio besta, meio pretensiosa e juvenil, mas o nome das matérias era Baravelli, Fajado, e não pintura, desenho. Quer dizer, isso não tinha nenhum cabotinismo assim de você ter aula de Baravelli, né? Não era para aprender a ser o Baravelli, mas era para fazer as coisas como o Baravelli faria, quer dizer, do modo como ele proporia a pergunta. Aula enquanto Baravelli. Enquanto. Ao nível dele. Tem gente que entrou no primeiro dia da escola e saiu no último protestando que tinha acabado, assim, né? Porque queria continuar, queria mais disso, né? A escola era um organismo muito dinâmico e muito vivo. Eu acho que, brincando, parafraseando a Billie Holiday, eu nunca cantei uma mesma música 2 vezes da mesma forma. Cada ano nós íamos modificando, muitas vezes nós modificávamos mesmo a relação entre as aulas, a maneira como elas enfrentavam certos assuntos. O Wesley falou uma coisa muito curiosa, assim, ele disse, esse é o casamento, vocês 4 aí, é o casamento mais maluco que eu já vi na vida. São 4 homens heterossexuais casados, né? E durante 10 anos, né? Eu nunca vi isso, é uma perversão assim que nem o Marquês de Sade pensou, né?